Agora a gente vai para um outro painel que chama Jornada de Implementação de Projetos de IA. E a gente vai contar aqui com a presença do Henrique Almeida, gerente de soluções da IBM, que opera com plataforma mainframe. Acho que tem um bom dia. Vou chamar também aqui Jorge Chagas, engenheiro. Então, bom, enquanto eles estão chegando, eu vou fazer aqui alguns lembretinhos, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o apoio do SENAC e aos patrocinadores e apoiadores do evento. Queria também lembrar que a gente, depois desse painel, ainda vai ter mais finalzinho de perguntas e respostas. E aí eu preciso que vocês avaliem o evento, por favor, pelo QR Code, tanto a palestra quanto o evento. Então, ao final de cada palestra, se vocês puderem avaliar, diga. Olha. Produção, no QR Code, a avaliação está apontando para a página de inscrição. Eu vou comentar o daqui, né? O do YouTube eu acho que está correto. Do crachá. Obrigada aí. Vou consertar para vocês poderem avaliar, né? Pronto? Estamos prontos? Então, deixa eu dar tem outro microfone para o outro. Desculpa. Então, podem começar, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim. Bom, pessoal, bom dia, quase boa tarde. Né? A nossa missão aqui, chegando a hora do almoço. Só um minutinho. Obrigado. Bom, eu sou Henrique Almeida. Sou líder no governo com relação a dados, inteligência artificial e automação. E o Jorge Chagas, ele é líder engenheiro de inteligência artificial na IBM. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. A nossa missão aqui é trazer um pouco mais de prática, né? A gente vai falar, no geral, pelo benchmarking da IBM, quais os desafios encontrados, tipos de projeto que nós convivemos, em todas as fases, seja do processo de experimentação, seja em produção. Esse é o nosso objetivo. Bom, deixa eu passar aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução antes de passar para o Jorge. Tem alguns números aqui na tela que certamente vocês já possuem essa ideia, né? Qual o impacto da IA, hoje a IA generativa, dentro desse universo que a gente possui, multi-indústria, multi-necessidades, multi-objetivos, né? Então, em uma pesquisa feita pela IBM junto com a PwC, né, a Pricewaterhouse, 75% dos CEOs afirmam que sua vantagem competitiva ela está diretamente vinculada à IA generativa. Então, já é um indicador extremamente alto de necessidade em que o mais alto escalão se leve de uma organização enxerga que ele vai ter que conviver. Não é um desejo mais, é simplesmente uma necessidade. 80% das empresas têm incorporado IA generativa em seus processos de negócio 2026. A gente vai falar um pouquinho disso na introdução. Mais do que olhar a IA generativa como um projeto estanque, é fazer com que ele esteja embutido aos seus processos de negócio. Então, seja ao pensar em desenvolver uma solução própria, que você já planeje, que você já almeje que a solução tenha IA embutida, independente do seu cenário. 45% a IA, 45% desse público diz que a IA vai, obviamente, trazer mais oportunidade, vai trazer uma escala em produtividade dentro dos seus processos organizacionais. Como a gente falou, muito mais do que olhar uma esteira de IA e uma esteira paralela dos seus processos, é que ela entre praticamente em todos os seus processos. Seja da menor magnitude, seja da maior magnitude. Então, isso está muito claro dentro dessa pesquisa. E aí, falando um pouquinho sobre experiência, né? O que a gente tem aprendido nos projetos de IA generativa?
Resumindo, e com certeza muitos dos pontos que a gente vai falar aqui, vocês já convivem com isso, nós resumimos em 5 verdades, tá? Para eu trabalhar qualquer iniciativa de IA generativa. A primeira verdade é a visão multimodelo. O que é isso aqui? A visão multimodelo é que, inicialmente, quando a gente começou a olhar a generativa, a gente olhava lá um determinado modelo chamado Llama, com a maior quantidade de parâmetros possível, e aquela era uma verdade. Isso já não é mais uma verdade. Eu tenho que olhar que o meu cenário de negócio ele é multimodelo. É a interação entre modelos, é a escolha entre modelos. Talvez o modelo com melhor parâmetro não seja o mais adequado para a minha necessidade e assim por diante. Então, isso é uma verdade. Eu tenho que olhar para o resultado de negócio para então definir qual é a melhor forma de trabalhar multimodelo. A segunda verdade é que esse ambiente ele é um mundo de cloud híbrida. Ele é uma visão multi-híbrida. O que eu quero dizer com isso? O custo-benefício, a transparência, a responsabilidade, ela está diretamente proporcional a este cenário. Simplesmente, se o meu provedor é a AWS lá, eu vou rodar os meus modelos, ok. Mas pode ser que esse universo tenha que ser híbrido, porque o custo-benefício não está diretamente proporcional ao que eu desejo como resultado de negócio. Então, talvez eu tenha que ter parte deste ambiente no meu ambiente, numa cloud privada, seja numa nuvem pública, seja numa nuvem privada. Essa é uma segunda verdade. A terceira verdade, a gente vai tocar bastante, o Jorge vai dar ênfase nisso, é que dentro desses pilares, essa movimentação do mundo de experimentação para o mundo de produção, ela exige governança. Esse é um dos pilares que hoje talvez as pessoas olhem com maior complexidade. Porque a experimentação ela já está acontecendo. Se a gente olhar para a nossa corporação com a IA baseada em negócio, em resultado, existem vários silos na nossa organização que estão fazendo seus laboratórios. E ok, é isso mesmo. Mas quando eu olhar para este movimento em produção, se eu não tiver governança, um impacto, um viés, uma responsabilidade, ela pode simplesmente acabar com a minha organização. Então, a governança é uma terceira grande verdade. A quarta verdade é a escala. Eu preciso olhar, porque ideias, né, junto com a generativa, a gente fala muito sobre criatividade, isso é fato. Tem que ser criativo mesmo. Mas a gente também tem que olhar da IA para o negócio com uma visão de escala, o famoso Pareto. Se eu olhar para um esforço menor, aplicando IA com um potencial grande, excelente. Ele é replicável? Sim, espetacular. Então, esse é o pensamento. Talvez aquele que tem uma ideia disruptiva não seja aquele elegível a uma grande escala ou um bom resultado de negócio. E esse é um exercício que a gente deve fazer no nosso dia a dia. E a quinta grande verdade é que os dados importam. Isso aqui é muito claro, né? Mas a gente sabe que essa preparação da arquitetura da informação, trazer qualidade do dado e provê-la para esse consumo e a infusão da IA, ele é complexo. Muitas vezes a gente quer começar com a IA, mas a gente não tem base de qualidade em um dado para fazer isso. Então o impacto ele vai ser claro também. Ok? Bom, e aí a gente fala um pouquinho sobre o mais AI ou AI mais, né? Esse caminho do quanto mais arquitetura da informação, mais você vai ter capacidade, mais você vai potencializar a IA. Então é importante que nessa escalada você tenha um olhar com peso, da mesma forma como você olha a IA, você trazer o mesmo peso para a arquitetura da informação. O como eu estou, como estão os meus dados, eles são higienizados, eu tenho um glossário de dado bem definido, eu sei como que eu vou consumir esse dado, eu sei quais são os interlocutores que vão consumir, seja via aplicação, seja via Copilot, seja de qualquer forma que eu queira consumir esse dado. Essa escalada ela é fundamental para a IA ao negócio. Tá? Que é outro ponto que a IBM acredita e é onde ela investe cada centavo do seu dólar. A IA para o negócio, ela tem que ter um universo diferente da IA que a gente convive no dia a dia. E aí, dentro desse cenário, nessa escada da IA moderna, um primeiro ponto que a gente fala muito é a visão de
coletar o dado, organizar e fazer com que esses dados cresçam. Um dado no banco de dados, não sendo consumido, é só mais um repositório de dados. Ele tem que seguir um caminho para que eu entre nesse processo de infusão com a IA. Então, eu tenho que fazer também que nesta preparação, que foi o que eu comentei um pouquinho lá atrás, eu adicione a IA ao meu ecossistema de aplicativos, de interfaces, de multicanais, revisando meus workflows, para que eu consiga fazer esse IA embedded, esse IA embutido. Eu não olhe ele de forma estanque. Eu vou lançar uma nova versão de um sistema de RH, que é algo que também a gente fala bastante, que é a utilização da IA para dentro de casa, para eu exponencializar aqueles que consomem da IA dentro de casa. Então, esse caminho, essa escalada, é algo que a IBM tem investido. A IBM é vanguardista, não somente no mainframe, na alta plataforma, mas ela é vanguardista em Watson. Então, a gente tem um benchmark das gerações de Watson, em que nos trouxe essa visão diante dessas 5 verdades. Eu vou passar a palavra para o Jorge, onde ele vai aprofundar um pouco mais em casos de uso e como a gente tem olhado os desafios à entrega de IA. Obrigado, Henrique. Bom, meu maior desafio aqui é competir com a atenção de vocês no horário do almoço. Prometo que vai ser incrível esses momentos que a gente vai ter junto aqui, pessoal. Bom, como o Henrique falou, obrigado, Henrique, eu vou falar sobre os casos de uso e apontar alguns pontos importantes que ele abordou aqui, trazendo também o que outras pessoas apresentaram na palestra. Tá? O Diogo falou um pouco sobre a questão de orquestração de modelos, o pessoal da JUS Brasil também, a arquitetura de informação, que traz muito em voga o que o Henrique mencionou sobre a arquitetura de informação e como que eu orquestro isso em casos de uso de inteligência artificial para os negócios. Tá? Eu começo com um caso emblemático, que é do campeonato de tênis do Wimbledon. Esse é um dos casos de usos mais recentes da IBM. Eu estou falando de mais de 2,7 milhões de data points sendo analisados por ano, tá? Por cada um dos campeonatos. Mais de 19 milhões é a base de fãs hoje do Wimbledon. E todo o processo de interação com os fãs, a predição analítica de cada um dos campeonatos, dos jogos, da interação com os usuários, de prever quem que vai ser o vencedor em cada match e também durante o torneio. O ano passado foi muito emblemático o que aconteceu, porque o Watson ele previu que o Alcaraz venceria o campeonato. E o Djokovic, como todos sabem, ele sempre foi o campeão de tênis no mundo. Boa parte dos grandes campeonatos, ele sempre foi o vencedor. E o nosso modelo preditivo, no meio do campeonato, no ano passado, previu que o Alcaraz seria o vencedor. E isso viralizou na internet, porque as pessoas falavam que o Watson está alucinando, né? O Watson realmente não está prevendo com uma assertividade, porque é impossível o Alcaraz vencer o Djokovic. E de fato foi o que aconteceu. Por quê? Todos esses data points que eu citei, de mais de 2,7 milhões, tem toda a base histórica onde eu consigo ter modelos estatísticos com muita precisão. E nessa análise, eu levo em consideração muitas coisas. Quando eu falo 2,7 milhões de data points, eu estou fazendo a análise de visão computacional. Eu estou fazendo análise de todo o processo de visão computacional e de cada match eu tenho dados estatísticos relevantes. De posse de bola, de quanto foi a velocidade em cada um das passadas. E esse processo eu faço toda a ingestão para análise a posteriori, tá? Então eu consigo ter os dados históricos e o dado em tempo real de cada match, de cada jogo, para conseguir determinar quem que é o vencedor. E além dos modelos preditivos, a nossa solução também tem a generativa para dar o sumário daquele jogo. Então, como que se deu um determinado jogo que acabou de acontecer. Então, o nosso modelo generativo é capaz de fazer essa sumarização, além dos modelos preditivos, da probabilidade de um vencedor vencer,
de um jogador, né, vencer uma determinada partida. Tá? Outro caso muito importante para nós, é uma referência pública, é o caso da BIA do Bradesco. Muito antes de falar de ChatGPT, muito antes de falar de IA generativa, nós já tínhamos um caso de IA conversacional, que é a BIA do Bradesco. Então vocês imaginam, eu falei de 19 milhões de clientes, né, 19 milhões de fãs da base do Wimbledon. Aqui eu estou falando de mais de 70 milhões, tá? Mais de 65 milhões de clientes acessando o aplicativo diariamente, fazendo transações, fazendo consultas, e eu estou falando de questões financeiras, né? Um caso de uso onde envolve dinheiro. Então é um caso sensível, é um dos nossos maiores e mais importantes casos públicos de IA generativa, IA conversacional na América Latina. E aqui vale ressaltar alguns pontos, né? O Henrique mencionou sobre a questão da governança. Imaginem que o Bradesco ele precisa ter todo um processo de curadoria das conversas, para garantir que perguntas sensíveis, perguntas racistas e conteúdos que relacionados ao negócio Bradesco seja efetuado com muita assertividade. Então, todo o processo de curadoria, questões de prompt injection, de profanity, eles fazem essa avaliação, usando a nossa plataforma. E imagina a complexidade que é de fazer isso personalizado para cada um dos 65 milhões de clientes, ou mais, né? Essa base aqui hoje ela já é muito maior do que quando foi implementado. Então, eu vou passar alguns processos que se faz com projetos de IA, tanto IA generativa quanto IA tradicional, para que você consiga implementar com sucesso esses casos de uso. E essa jornada não é trivial, tá? Não pensem que é trivial você implementar um caso de uso desse para 65 milhões de clientes. Só que existem etapas que facilitam esse processo. E eu vou falar sobre elas agora. Bom, nesse processo de implementação, a gente tem adotado uma metodologia que nós chamamos de Value Engineering Method. Era a IBM Garage e agora nós renomeamos como Value Engineering Method. Esse método, essa metodologia nossa da IBM Garage e de Client Engineering, faz com que você particione essa complexidade da implementação dos projetos. Então, quando vocês veem aqui, planeje em 5 dias, prove em 6 semanas, é de fato eu pegar um caso de uso extremamente complexo como esse do Bradesco ou do Wimbledon e particionar isso em etapas menores. Tá? Então, eu consigo planejar um caso de uso, fazer todo o processo de descoberta, de brainstorming, metodologias de design thinking aplicado a esse processo, onde eu consigo determinar qual que é o valor de negócio ou o caso de uso que eu vou implementar. Então, nesse período de planejamento de 5 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos no cliente e fazemos todo o processo de brainstorming, de mapeamento de jornada, que nós chamamos de descoberta, para determinar qual que é o caso de uso que vai trazer maior valor. Escolhido esse caso de uso, nós temos essa etapa de provar em até 6 semanas. Em algumas palestras aqui eu ouvi muito a palavra experimentação. Em ciências de dados a gente faz muito isso, experimentação. Então, uma vez que eu escolhi o caso de uso, essas 6 semanas eu vou realizar experimentos para conseguir validar algumas hipóteses. Se vale a pena realmente seguir com esse caso de uso e conseguir ter algumas respostas através dos dados, através das análises estatísticas e validações. A adoção de 6 semanas beleza, eu consegui validar hipóteses, esse meu MVP, essas hipóteses provam o valor de negócio que eu quero implementar, agora eu vou adotar em produção, que é a última etapa de escalabilidade. E aqui sim, obviamente, quando eu escalo um caso de uso em produção, depende muito de cada caso de uso, de cada indústria, para que a gente consiga determinar o tempo de execução desse processo. E essas palavrinhas aqui são muito importantes, tá? Esse processo de cocriação, coexecução, nós fazemos com o cliente. Então, quando a IBM começa um projeto, o desenvolvimento de um projeto, a validação de um MVP, nós fazemos em conjunto com o cliente. Então, é os cientistas de dados da IBM, com os cientistas de dados do cliente. Né? Os engenheiros de IA, os engenheiros de Machine Learning, os designers do cliente com os pares, né, técnicos e de negócio do cliente com o da IBM, para que a gente consiga validar essas hipóteses. Tá? Bom, agora eu vou detalhar um pouco mais essa jornada de implementação. Quem já ouviu falar sobre a CRISP-DM?
Levanta a mão. Algumas pessoas aqui na sala. Esse é um método, tá, pessoal? É a Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ele é uma metodologia aplicada para projetos de ciência de dados, onde eu tenho uma etapa aqui que é muito iterativa. Esse desenho do lado esquerdo aqui, ele sumariza o detalhamento que eu vou explicar a partir de agora. Nesse desenho da CRISP-DM, vocês vejam, eu tenho algumas etapas que são fundamentais para o projeto de ciência de dados. Então, eu tenho a fase de entendimento de negócio, que é essa fase que eu comentei dos 5 dias, que é onde eu vou fazer o entendimento realmente de todos os meus casos de uso, de todos os meus problemas de negócios, para endereçar um problema. E uma vez determinado qual que é o caso de uso que eu vou trabalhar, eu desço no nível de detalhe do meu processo, da minha jornada, de como que é o meu dia a dia, né, para determinar quais são os principais gaps, as dores. E aí, a partir daí, eu começo a etapa de entendimento do dado, que é, eu determinei o caso de uso, eu sei qual que é o processo que eu vou trabalhar. Então, quais dados que eu tenho históricos, quais dados que eu tenho em tempo real, que eu posso utilizar para empregar os modelos. E aí, é um ponto importante, tá? A CRISP-DM, ela funciona muito bem essa etapa de preparação dos dados e modelagem para modelos de machine learning, modelos tradicionais. Por quê? O Jus Brasil citou isso, né? Eu tenho modelos de extração de entidades, eu aplico extração de entidades para fazer o enriquecimento, tenho o meu modelo. Isso é uma etapa de preparação dos dados e modelagem, que é eu treinar um modelo para ele ser específico a uma determinada tarefa. Em processos de linguagem natural, visão computacional ou análise preditiva, como vocês viram do caso do Imblin, que eu mencionei, ou do Bradesco, eu tenho um modelo específico para desempenhar uma determinada tarefa. E essa etapa da preparação dos dados e modelagem é muito importante. E veja só, eu tenho 2 setinhas, tá? Direção indo e voltando. Por quê? É uma etapa iterativa e cíclica que eu posso ter que voltar e preparar os dados novamente. Adquirir dados novos, fazer indexações de dados novos, extrair dados de produção para retreinar o meu modelo. Tá? Ou aplicar técnicas diferentes, porque na área de ciência de dados a gente faz muita experimentação. Então pode ser que um caminho de experimentação que eu seguir, ele não vai dar um bom resultado. Não teve um bom resultado. Então eu tenho que voltar, adquirir dados novos, é como se eu estivesse voltando para a prancheta, tá? De desenvolvimento novamente. Desenhar novamente esse processo, fazer novas experimentações, validar estatisticamente se eu estou no caminho certo para seguir adiante. E aí, essa etapa de modelagem, ela não existe da mesma compreensão quando a gente está falando de IA generativa. Por quê? Porque eu já tenho os modelos pré-treinados. A gente falou aqui, a gente ouviu bastante nas palestras falarem de milhões, bilhões de parâmetros. Computacionalmente e financeiramente é inviável eu treinar um modelo para cada caso de uso. E o Henrique mencionou isso. Às vezes, essa verdade nossa do multimodelo, é necessário que eu aplique, entenda qual que é o meu caso de uso, para que eu consiga adotar o modelo correto ou fazer técnicas onde eu ajuste, eu vou falar sobre isso, né? Um processo de fine-tuning, faço o ajuste desse meu modelo para o caso de uso. Então, essa etapa de modelagem ela é um pouco mais simples e mais flat em modelos de IA generativa, mas eu passo por essas etapas também. E a fase de avaliação, óbvio, em ambos as técnicas de modelagem ou tipos de projeto, eu preciso ter validações estatísticas que comprovem, né, se eu estou indo para o caminho certo, que é o processo de governança. Então, garantir que eu tenha modelos livres de viés, a qualidade do meu modelo, todo o processo de explicabilidade, isso é muito importante para projetos de IA. E o processo de escalabilidade para deployment. Bom, quem está no fundo não vai conseguir ver. Esse processo, ele é bem completo, eu tenho muitas etapas aqui que não envolvem só ciência de dados, tá? Cada corzinha de bola aqui que vocês estão vendo é uma etapa ou uma disciplina. Então, eu tenho, são equipes multidisciplinares, né? São desafios multidisciplinares. Então, eu preciso ter cientista de dados, eu preciso ter a equipe de design, a equipe de segurança, de suporte, etc. Mas em cada etapa, olha só, eu tenho um processo de cocriação de entendimento de negócio, a coexecução onde eu validei, eu sei qual que é o caso de uso que eu vou trabalhar, validei as hipóteses e o processo de cooperação, que é a escalabilidade em produção. Tá? E como que a gente segmenta e simplifica esse processo? Então imagina só que você tenha 100 ideias, 100
problemas para resolver. Tá? Dessas 100 ideias, a gente vai selecionar 10 soluções viáveis que enderecem alguns problemas de priorização de negócio e viabilidade técnica. Dessas 10 possíveis soluções, nós vamos selecionar 3 experimentos. São esses 3 experimentos que nós vamos trabalhar. Criar pilotos, MVP, provas de conceito. E aí, uma vez que eu validei estatisticamente, eu consegui comprovar e ter as hipóteses afirmadas nesse MVP, é esse MVP que eu vou escalar para a produção. Então, vejam como eu consigo simplificar esse processo. Tá? Então, muitos falou aqui sobre os modelos fundacionais. Né? Então, de todas essas etapas de processo e experimentação, a vantagem que a gente vê aqui com os modelos fundacionais é que eles facilitam muito esse processo. Só que a orquestração disso, cada dia que passa, é mais difícil. Por quê? Porque todo dia eu tenho um lançamento de um modelo novo. Vocês certamente já ouviram falar do GPT, já ouviram falar do Llama, Mixtral e Granite e vários outros. Então, eu tenho famílias de modelos específicos para cada casa de uso, arquiteturas diferentes, e a orquestração e a seleção do modelo correto é um desafio de negócio. O Henrique mencionou sobre isso, a questão do multimodelo. Isso é uma verdade muito importante para nós. Cada dia que passa, cada projeto que a gente implementa, isso tem se tornado cada vez mais claro para nós que um modelo somente ele não vai resolver todos os problemas. E o modelo por si só também não resolve o problema, mesmo que você faça a escolha correta do modelo. Por quê? Porque eu tenho desafios de arquiteturas, de implementação de arquitetura. Eu tenho, por exemplo, uma arquitetura chamada RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. Ou seja, eu pegar dados de contextos, dados de negócio, para alimentar a inferência do meu modelo. Ou seja, passar dados de contextos que me ajudem, me dêem embasamento de informações para que eu possa dar as informações corretas. O processo de tokenização, que é como que eu represento essa informação em dados numéricos. Os modelos generativos, os modelos fundacionais, eles recebem isso. Então, isso é muito importante. Tá? Então, a nossa estratégia é open, confiável, direcionada e empoderada. Tá? Essa é a nossa plataforma de orquestração, utilizando o Data, o AI e o Governance. Então, falar um pouco da nossa plataforma, ela permite que a gente faça esse processo com os clientes, orquestrando todo o ciclo de desenvolvimento dos modelos, desde a fase inicial de experimentação, né, validação estatística, se eu preciso fazer o ajuste, o deployment dos modelos, ou o processo de inferência de experimentação com diferentes modelos fundacionais, eles já estão lá, embarcados na ferramenta. E aí, se o modelo fundacional, por exemplo, um Llama ou Mixtral não funciona, ou ele não é específico para o meu caso de uso, e eu preciso fazer alguns ajustes de experimentações, eu consigo fazer isso na plataforma também. Tá? E aí, todo o processo de ingestão, de curadoria da informação, também é importante, e nós garantimos isso. Então, eu tenho um stack gigante aqui, tá, de processo de treinamento, de ETL, de inferência, de normalização, que eu preciso no tratamento dos dados. Como o Henrique bem mencionou, o processo de curadoria, o garbage in, garbage out, continua existindo, tá, tanto para modelos, projetos tradicionais de machine learning, quanto para IA generativa. Então, cuidar bem do dado, fazer a normalização, o processo de pré-processamento é muito importante. E, obviamente, o ciclo de vida também não pode deixar de ter o processo de governança. Então, aqui a gente tem algumas camadas, né? O processo de governança de risco de modelos, a documentação do modelo em si, então, o processo de monitoria técnica de governança de modelos, então, toda a parte de explicabilidade, viés, qualidade do meu modelo e a validação dele em produção. Tá? Então, é um processo bem completo. E aqui algumas das etapas, né, sumarizando tudo isso que eu citei. Desde a fase inicial de exploração dos casos de uso, validação, até o processo de escalabilidade, que é o que vocês estão vendo em azul. Né? Então, passei pelo processo de exploração, começo a fazer algumas validações, experimentações, passo para o caso de MVP validado e começo a criar o caso de uso a partir de todas as etapas e metodologias que vocês viram. Tá? Abro para perguntas, pessoal. Obrigado.
Muito obrigada. A gente vai abrir para as perguntas, lembrando que 3 perguntas daqui e 3 do online. Então, já temos ali um dedinho levantado. E já levamos aí o seu microfone. Pensei que estava todo mundo com fome, eu saí correndo, mas pelo visto não, né? Meu nome é John Foreman, parabéns aí pela apresentação. E eu queria ouvir de você, nessa jornada de já há tantos anos, a gente, essa evolução de modelos, 1 bilhão, 17 bilhões, daqui a pouco chegar a 1 trilhão. Tem muita gente falando também dessa parte de criar agentes de IA. Na visão de vocês, como é que está essa evolução? O que está se esperando quando chegar o ChatGPT 6? Ou o que vocês estão vendo aí? Bom, o Henrique mencionou sobre essa questão dos multimodelos, né? O que tem se visto cada vez mais é que os modelões genéricos de 1 trilhão, 2 trilhões de parâmetros, eles vão ser usados em casos muito específicos. Tá? Cada dia mais, você falou de agentes, né? São modelos menores otimizados para casos de uso. Então, tem um modelo pequeno que é feito fine-tuning para a área médica, com dados médicos, ou com dados de finanças. Então, esse é o approach da IBM. Eu acabei não abordando aqui os nossos modelos grandes, porque são casos muito específicos, mas a nossa abordagem é treinar modelos para casos de usos específicos. Então, são modelos menores, de 13 bilhões, 70 bilhões de parâmetros, mas ele contém dados para a indústria. Então, eles são muito específicos e otimizados para endereçar aquele tipo de problema, de caso de uso de negócio. Então, percebe-se estatisticamente nos benchmarks que esses modelos eles desempenham um trabalho muito melhor e eficiente do que você ter um modelo gigante e genérico. E aí influem em outras coisas, tá? Como o custo de inferência, o tempo de resposta. Então, tem muitas coisas aí, tá? Em consideração. E tem um ponto importante também. A IBM acredita, e tem uma área de pesquisa imensa chamada IBM Research, que o primeiro ponto, dependendo dos parâmetros, que a gente acredita na IA aberta. Então, no final do ano passado, a IBM e a Meta criaram uma comunidade chamada AI Alliance, onde várias universidades do mundo entraram nesta comunidade, outras empresas como Intel, entre outros, para exatamente não olhar somente para parametrização, quantidade de dado, mas o quanto ela vai ser confiável. O quanto nesta comunidade, de forma aberta, a gente consiga ter a melhor disposição incremental desses dados para determinados casos. E com isso, IBM Research também lançou na comunidade Open o que a gente chama de Instructed Lab, que é fazer processos incrementais de modelos existentes. Então, por exemplo, a gente falou muito do pilar, por exemplo, jurídico. Ok, eu posso prover um determinado modelo e prover, por meio desse artefato, forma incremental de acelerar de forma confiável, responsável, aquele dataset disponível para o mundo. Então, essa é uma outra frente. Mais do que os parâmetros, a gente trazer essa visão de responsabilidade com a IA aberta. É bem interessante aí, deixa eu até complementar. Na verdade, quando você acaba criando silos consistentes e testados, depois você junta tudo e rapidamente você vai ter aí uma gama enorme de uma estrutura consistente, segura. Boa estratégia, eu gostei dessa. Exatamente. E se eu puder só complementar isso que o Henrique falou, esse slide aqui nós mencionamos sobre o Instruct Lab. Ele é open, tá? Para quem quiser testar, só pesquisar Instruct Lab, Red Hat ou IBM no Google, vocês vão encontrar. É uma forma de orquestrar todo o processo de fine-tuning, onde você consegue ter modelos novos, como o Henrique mencionou, modelos LLMs treinados com o seu dado, e você consegue enriquecer os metadados e os embeddings com taxonomia de negócio para o seu caso de uso. Então, se você quiser um modelo, um LLM, que responda específicas perguntas de medicina ou de finanças, você pode criar uma skill com taxonomias de finanças e treinar, fazer o fine-tuning em cima disso. Tá? E ter um modelo, um LLM específico para o seu caso de uso. Então, o resultado de negócio e de assertividade desses modelos tem sido muito maior do que modelos de 1 trilhão
totalmente genéricos, né? Que faz tudo. É que depois vai demorar mais tempo para conseguir chegar no resultado que Exato. vocês já estão conseguindo. Henrique, uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, não sei se foi o Henrique ou para o Jorge, meu xará. Vocês falaram uma metodologia super interessante, complexa, que eu acho que ela se aplica muito bem para empresas grandes. É lógico que ela pode ser simplificada para empresas pequenas e médias. Eu só queria um resumo para vocês, para nosso público que está aqui, que não está numa empresa grande, como é que ele pode começar a usar ou pensar em projetos de IA, quais são as recomendações para startups e para empresas menores. E aqui o Diego Mussolini tem uma pergunta também. Claro. Eu vou voltar no slide das experimentações, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Esse slide, nós deixamos ele propositalmente, porque o processo de escalabilidade de projetos de IA, desde a fase inicial da experimentação para a produção em escala, é complexo. E aí entra no que você falou. Se eu tenho uma empresa pequena, uma empresa muito pequena, que não tem dados, não tem recurso computacional, não tem pessoas especializadas para fazer, como é que eu vou fazer todo esse processo de essas etapas, com todos esses ciclos? Eu não vou implementar nada em produção nunca, né? Então, é justamente a ideia desse slide, é simplificar. Começa com experimentações simples, com casos de uso que você vê que tem valor de negócio e viabilidade técnica. Tá? Então, dessa experimentação, cria um MVP, valida algumas hipóteses, faça análises estatísticas de resultados para você implementar. Tá? A gente não chegou a abordar aqui essa questão dos modelos, né? Específico da escolha do modelo. Mas eu não preciso ter um modelo grande que vai me gerar recursos, custos de inferência, custos financeiros para eu ter implementação. Comece com algo simples. O grande problema das empresas é quererem adotar IA em tudo. Eu vou, a partir de agora, adotar IA em todos os meus processos, todos os meus casos de uso. E aí, cria-se mais gargalos do que, de fato, resultados de negócio, né? Então, é começar simples, um caso de uso específico, que você vê que tem valor de negócio e viabilidade técnica, e começa de uma experimentação para algo em produção. Simples. Keep it simple. Diego? Opa, primeiro, parabéns pela apresentação, Henrique e Jorge. Eu tenho uma perguntinha da parte de avaliação, que esse é um dos maiores desafios que a gente tem no Juiz Brasil. E aí eu vi que tem a parte de pipeline, tem tanto prompt tuning ali, e também tem a parte de conexão com o Hugging Face, e essa parte de validação e monitoramento do modelo. Eu queria entender mais assim, como que essa parte funciona, assim, você pode falar ali, e conexão com as empresas, né? Tanto da área jurídica, ou se a gente quiser trocar para um outro setor. Sim. O Watson X Governance é a plataforma que a gente usa, mas existem algumas outras bibliotecas e frameworks que são open dentro da plataforma. A gente tem um framework chamado FM Evol, que é Foundation Models Evaluation, que a gente usa, que segue ali todos aqueles critérios que você vê em benchmark de Stanford e outros benchmarks públicos, tá? Que é toda a parte de Rouge, Cosine Similarity, métricas de qualidade mesmo dos modelos, mas também todo o processo de explicabilidade. Modelos tradicionais, por exemplo, quero analisar explicabilidade, qualidade, viés, tudo isso. Eu tenho frameworks internos da plataforma que eu consigo fazer essa análise. E nesse pilar de validação e monitoramento de modelos, eu também consigo, via API, conectar com outras plataformas. Então, se você tem modelo seu na Azure ou na AWS, Google, e você quer fazer, pega o seu endpoint ali de inferência e quer validar, você vai passar os seus dados de feedback, os dados de treinamento, e você vai fazer a requisição de API para ter essas validações, tá? Estatística. Obrigada. Mas alguém tem mais alguma pergunta do online? Todo mundo, eu acho que correu para almoçar, porque não veio nenhuma pergunta do online. Então, agradeço, foi muito interessante a palestra da IBM e vou dar alguns recados. Para quem quer saber de restaurante, pergunte na recepção, onde tem restaurante aqui perto. Voltamos às 2 horas, então 1h45 já estejam por aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.